Bom dia, pessoal. Meu nome é Gerson Lema, sou gerente técnico da Honeywell Scanning Mobility no Brasil. E primeiro agradecer a presença de todos vocês, compartilhando esse tempo precioso aí, e mostrar um pouquinho da Honeywell, né? Para aqueles que já conhecem, mostrar um pouco do que a gente faz, quais são os nossos produtos e demais assuntos. Bom, inicialmente, quem é a Honeywell, né? A gente já tem falado disso já há algum tempo. A Honeywell vem de uma fusão de duas empresas, que era a Metrologic e Handheld. E a gente voltou a falar um pouco mais sobre isso, porque muitos clientes ainda não conheciam a Honeywell, conheciam muito bem Metrologic, conheciam muito bem Handheld, mas não conheciam a Honeywell como fornecedor de tecnologia IDC. Então, quem somos nós? É uma empresa americana, né, com mais de 120 mil funcionários globalmente. Nós temos fábricas fixas em mais de 100 países ao redor do mundo. Faturamento de 2010 foi na ordem de 33 bilhões de dólares em todas as divisões. Reputação mundial em comercialização, em fabricação e comercialização de produtos, principalmente na área industrial, de insumos para a indústria, né? A gente é bem muito famoso nesse segmento de mercado. E patentes registradas em várias partes do mundo, aí, somando um montante de 11 mil patentes no mundo todo. Essa aqui o grupo é dividido em 4 verticais. A gente tem a vertical de aeroespacial, sistema de automação e controle, materiais especiais e também a parte de transporte logístico. Esses são todos os logotipos das companhias que fazem parte do nosso grupo. Tá? Em particular, eu gostaria de destacar aqui a parte aeroespacial. Eu acho que muitos de vocês têm presenciado, isso não é nada assim que a gente gosta de detalhar, mas em função da tecnologia que a Honeywell tem, então, muitos dos equipamentos, aproximadamente 30% dos insumos de dentro de um avião é fabricado pela Honeywell e fornecido para os fabricantes, Airbus, Boeing. A gente tem contratos mundiais com esse pessoal. Dentro dessa divisão, a gente tem a Embraer, que nós temos uma unidade em Guarulhos, são 35 engenheiros fixos na Embraer para acompanhar os projetos e acompanhar toda a montagem dos aviões. E também essa divisão é responsável pela fabricação das caixas pretas dos aviões. Então, essa caixa preta que encontraram no avião da Air France no oceano, também foi fabricada por essa divisão. E a nossa unidade nos Estados Unidos, junto com o pessoal da França, que faz a decodificação dos dados dos voos, né, das caixas pretas. Aqui a parte de sistema de automação, todas essas empresas, com foco na Handheld e Metrologic, que são as duas empresas que a Honeywell comprou para montar o portfólio de AIDC. Tá? A Honeywell ela procurou primeiro a Handheld, que era uma empresa formada com especialização em mobilidade, e para agregar o portfólio, comprou a Metrologic, que era especializada também na parte de leitores de código de barras. Essa empresa, o logotipo dela desapareceu, a Honeywell tomou como decisão, fez uma pesquisa mundial e adotou a regra de que a marca Honeywell seria sobreposta sobre essas duas marcas. Então, Handheld e Metrologic desapareceram, dando espaço à marca Honeywell nesse mercado de AIDC. Aqui, a parte de materiais especiais, eu não conheço particularmente essas empresas, mas são fabricantes de mangueiras, são produtos para proteção pessoal, uma série de coisas para a indústria. E aqui a parte de transportes, onde temos as empresas Garrett e Bendix como as mais famosas aqui no Brasil. Tá? Na sequência tem um videozinho que fala um pouco mais sobre a história da empresa e os produtos oferecidos aí pelo mercado. Todos os dias, no mundo inteiro, famílias dependem da tecnologia Honeywell. Desde sistemas de segurança residenciais integrados e controles para conforto, até sistemas de refrigeração e armazenamento que não agridem o meio ambiente e mantêm os alimentos refrigerados e frescos. Na caixa de primeiros socorros, os remédios estão sempre prontos para serem usados com embalagens à prova de umidade. Os produtos para automóveis da Honeywell deixam os motores funcionando sempre com a máxima performance. Sensores sofisticados ajudam a abrir portas e trocar marchas.
Até mesmo quando você precisa parar repentinamente, torna-se possível com a tecnologia de fricção Honeywell. Honeywell está em lugares que você nem imagina como. Sistemas mais eficientes de vedação para casas. Luzes de semáforos mais nítidas. E sistemas de monitoramento de saúde que permitem a você viajar com tranquilidade. Nós ajudamos você nas estradas com motores equipados com turbocharge, que aumentam a potência e o toque do motor, e também com motores mais eficientes e econômicos para carros, caminhões e equipamentos pesados. Os equipamentos Honeywell de segurança e monitoramento nos aeroportos e de integração de informações detalhadas de tráfego aéreo estão presentes para a sua viagem. Nossa tecnologia está ajudando os pilotos nas cabines de comando, com o gerenciamento do voo, piloto automático, navegação e painéis de fácil leitura. A tecnologia da Honeywell é encontrada em todo lugar, de sistemas de propulsão e aterrissagem ao uso de sistemas auxiliares de energia e força. A Honeywell mantém os aviões mais seguros na pista de voo e ajuda os pilotos a evitar problemas no ar. Com nossa tecnologia de ponta para deixar o planeta mais seguro. Nos campos de batalha, a tecnologia de turbinas da Honeywell dá força aos tanques M1A1 Abrams e transporta soldados para a linha de frente nos helicópteros CH-47 Chinook. Nossas inovações protegem os soldados com coletes mais resistentes à prova de balas e também pode dar conforto a uma criança durante a noite. A tecnologia Honeywell é encontrar em casa e no trabalho. Nosso sistema de gerenciamento de planta Experion mantém operações eficientes em fábricas, salas de controle produtivas e os trabalhadores, tanto no campo quanto na linha de produção, constantemente atualizados com as informações críticas que eles precisam para fazer um bom trabalho. Em casos de emergência, os equipamentos Honeywell ajudam as pessoas a evacuarem as áreas com mais segurança, mantêm os empregados seguros no trabalho. E no retorno de suas viagens de negócios com um pouso suave. E quando você procurar pelo telefone celular para ligar para casa, os avançados circuitos integrados utilizam a nossa tecnologia Spin-on Glass. Não importa onde você está, a Honeywell ajudará você a voltar para casa com segurança. Nós estamos construindo um mundo mais seguro, mais confortável, energeticamente eficiente, mais inovador e produtivo. Nós somos Honeywell. Bom, pessoal, esse é um filme corporativo com a maioria das unidades da Honeywell. Agora, o que nós temos para o nosso mercado, para o nosso segmento de EDC? Quais são os produtos? O nosso portfólio é formado, como eu já disse, ele foi composto pelos equipamentos da Metrologic, que eram os equipamentos da linha laser. Então, nessa linha de produtos, nós temos os leitores de códigos de barras de mão, com tecnologia laser, linear imager e area imager também. Leitores semifixos e fixos, que são leitores intermediários. Eu tenho todos esses produtos expostos lá na minha bancada para mostrar para vocês.
E também os leitores bióticos. Tá? Na verdade, esses equipamentos são equipamentos de passagem, onde o usuário não se preocupa mais em que posição está o código de barras. Ele só pega o produto e passa nessa direção do prato do equipamento. E em qualquer um dos 6 lados do produto que estiver o código de barra, ele vai fazer a leitura. Tá? Essa linha de produtos também ela tem a opção de você ter uma balança integrada. E ao mesmo tempo que você faz a leitura, você já pode também fazer o peso do produto, eliminando a balança da feirinha. Tá? Na parte de engines, que são os leitores OEM, nós temos os leitores 1D ScanQuest. Esse equipamento é o que, muitos deles instalados nos ATMs aí do mercado. Tá? Nós temos 60% desse mercado, junto com os fabricantes de ATMs, como Perto, Itautec e outros mais. Temos leitores 2D, que são equipamentos integrados nos nossos coletores de dados e outros dispositivos também de controle de acesso. E engines no modo omnidirecional, que são fornecidos aqui. O cliente mais comum que a gente vai encontrar são nos terminais de consulta, quando no mercado tem aqueles equipamentos que você faz a consulta e são integrados com esses fabricantes. A GTEC é um nosso parceiro muito forte e ela utiliza esse equipamento internamente. E na parte de mobilidade, todos esses equipamentos, desde a parte de terminais com softwares proprietários, aquele cliente que está começando a fazer uma aplicação de recebimento, de despacho de mercadoria, e não tem muito recurso de infraestrutura e também de budget para fazer esse investimento. Ele pode partir do início de uma aplicação dessa, que é relativamente simples, porque o equipamento sai como um kit, vai o equipamento, bateria, berço, tá? E já com o software rodando. Então, ele já consegue fazer uma verificação de inventário, uma verificação de preço na gôndola, ou outras aplicações mais com esse tipo de produto, sem a necessidade de ter uma retaguarda muito grande ou um processo muito complicado. Tá? Mas a aplicação aqui é batch. Então, sempre que você faz o processo, você faz ele localmente, depois você torna a ter uma base para fazer a descarga desses dados. Se você precisar de uma coisa wireless ou aplicação em tempo real externa, você já parte para a linha de PDTs, e a gente tem uma versão, uma linha de produtos bem mais ampla para esse tipo de aplicação. Bom, os destaques de hoje, que a gente gostaria de falar em relação ao Voyager 1200G, antes de começar a falar do Voyager 1200G, desse lançamento, eu só queria ressaltar que o Voyager normal 9520 e 9540, ele continua sendo fabricado sem nenhuma data prevista para encerramento de produção. Então, o cliente que já compra o 9520 Voyager ou 9540, ele vai continuar podendo comprar esse equipamento regularmente, sem nenhuma novidade. A diferença é que nós estamos oferecendo na linha laser, que é uma linha já bem antiga, um equipamento com uma tecnologia mais avançada, né, para equipamento, para leitores de mão. Por quê? A gente respeita muito esse número, o formato do Voyager, que foi vendido mais de 4 milhões e 500 mil unidades no mundo todo. Então, esse é um mercado que a gente tem, que foi um recorde mundial de venda de equipamentos manuais, e que a gente quer agregar algo mais a esses clientes. Não só vir com uma proposta de mudar o gabinete ou uma coisa diferente, mas algo diferente que faça com que esse lançamento tenha validade. Ele mantém a tecnologia CodeGate, então aqui em cima ele tem um botãozinho integrado na própria carcaça, onde você pode fazer a leitura, o acionamento do laser para fazer a leitura do código de barras, e ele tem uma excelente qualidade de leituras de código de barras, de códigos com má qualidade de impressão. Isso acontece em função do contraste de impressão de 10%. Todos os outros leitores a laser, eles possuem contraste de impressão de 35%, o máximo 20%. Esse produto, o grande diferencial dele é que ele vem com 10% de contraste de impressão. Então, aqueles códigos de barras que são impressos, por exemplo, branco com azul claro, que nenhum outro leitor faz a leitura, esse passa a fazer a leitura. É uma oferta, a gente foi o caminho contrário. Nós temos as normas, temos a IAN, a GS1 define quais são as coisas de impressão de código de barras, mas a gente foi no caminho contrário, porque a gente sabe que tem um grande mercado que precisa de equipamentos com mais performance de leitura de códigos com problema. Então, esse contraste de impressão ele vai fazer toda a diferença nesses momentos de fazer a leitura de códigos com problemas e códigos riscados. Eu tenho um exemplo lá que eu posso demonstrar para vocês. IP42, que evita a infiltração de água internamente, então esse equipamento pode ser limpo, com um pano molhado ou um pano úmido, sem a interferência do líquido na parte interna do mesmo. Tá? E os cabos de comunicação, a partir do Xenon, que foi um lançamento ano passado, todos os cabos de comunicação a partir dessa linha
utilizam os mesmos cabos. A gente vai ter um flat, cabo de comunicação fonte para todos os equipamentos, para evitar aquele problema de cabo específico para cada um dos produtos. Tá? Também é um diferencial que a gente está aplicando na nossa nova linha de produtos. Aqui alguns códigos que esse produto faz a leitura. Então, contraste de impressão baixo, com defeito. Aqui ele tem um defeito, aqui uma falha na impressão. Então, esse produto ele também faz a reconstituição de código. Ele pode pegar uma parte de cima do código, pega essa parte de baixo e essa outra parte aqui, faz a composição de tudo isso e manda isso para o computador. Tá? E aqui uma outra situação de códigos com alta densidade. Então, ele começa a ler códigos de barras a partir de 3.5 mil. Os códigos de joalheria, por exemplo, que você mal consegue definir o que é barra e o que é espaço, né, sem ter a necessidade de ter um produto específico, como a gente chamava de high density no passado. Hoje a gente tem um produto só que atende todas essas necessidades. Os códigos com defeitos, os códigos com má qualidade de impressão e também os códigos com alta densidade. Aqui o que muda do Voyager 9540 para o 1200G, contraste de impressão, como eu falei, de 35% para 10% nesse novo projeto. Interface de comunicação single. Nesse modelo, se houvesse a necessidade de fazer algum tipo de conversão de interface, era preciso trocar o cabo de comunicação e também a placa decodificadora. No Voyager 1200G, ele já sai equipado com as portas USB, Keyboard Edge e RS-232 no próprio produto. Então, aqui é só tocar o cabo, ele já identifica qual é o cabo que está sendo espetado no leitor. Basta o cliente ler o código Recall Default para ele chamar a transmissão do dado para essa porta especificamente. Tá? O IP, não havia IP no 9520 e 95, não há IP no 9520 e no 9540. E já no 1200G tem o IP42, que protege contra infiltração de água e poeira, com baixo nível, lógico. Resistência a risco na janela, esse daqui não tem nenhum, então eventualmente podia acontecer, os clientes acabavam riscando a janelinha e ele parava de ler. Assim, não com frequência, mas isso poderia acontecer. Nesse produto a gente identificou essa condição, e colocou a janela um pouquinho mais para dentro e também uma camada de silicone que protege a janela contra danos assim causados pelo usuário. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é muito comum você pegar numa loja e o usuário está com a caneta passando aqui ao entorno da janela, fazendo alguma coisa do tipo. Isso é muito comum na nossa manutenção, a gente pega isso com muita frequência. Com esse produto a gente elimina esse tipo de problema. Tá? O botão CodeGate embutido, aqui a gente tinha dois modelos, então tinha o 9520 e o 9540 com o CodeGate botãozinho para você fazer a leitura do código de barra. No Voyager 1200, esses dois produtos se resumiram a um só. Hoje é um produto para as duas aplicações. Tá? Suporte pré-montado, esse suporte ele tinha alguns parafusos aqui embaixo, que era simples, mas sempre demandava a necessidade de uma chave Phillips, alguma ferramenta, por mais simples que fosse, precisava. Então, a necessidade. Nesse modelo já não tem, é só um encaixe, você encaixa e pronto, está pronto para funcionar. E o número de SKUs que caiu de 32, incluindo modelos High Density, 9520, 9540, com todos os protocolos de interface, ele caiu de 32 modelos de equipamentos que nós oferecíamos para duas unidades. Isso melhora muito o nosso portfólio e fica mais simples de identificar qual é o produto para aplicar em cada uma das aplicações, sem aquele montão de opções que nem sempre tinha assim, uma aplicação específica. Né? Às vezes era um cliente especial que nós desenvolvemos o produto e colocamos no nosso portfólio porque poderia atender a outra aplicação. Pegamos todos esses dados, incluímos em um produto só, com aquelas coisas de maior relevância, aquelas coisas que nós entendemos que vamos encontrar no dia a dia no mercado. O outro produto que a gente também destaca bastante é o Xenon Bluetooth. É um leitor Area Imager, com tecnologia de Bluetooth classe 2. Essa tecnologia evita a interferência de outros dispositivos com rádio que estejam sendo utilizados no mesmo ambiente. Então, ele tem um índice tanto em termos de distância, como também interferência a ruídos de equipamentos externos muito maior, uma proteção muito maior em função dessa classificação que nós mudamos. Nós tínhamos o Voyager Bluetooth anteriormente, e agora que a gente tem ainda o Voyager Bluetooth, e os novos produtos eles já vão sair com essa classe 2, que é para proteger e fazer com que a aplicação rode sem maiores problemas externos. Tá?
O Shift Plus, que é o sistema que existe nos equipamentos da Honeywell, é uma patente da Honeywell que prevê ou que estabelece que todos os módulos sejam feitos na forma mais flat possível. O que é isso? Eu evito ao máximo, tanto na linha de leitores quanto na linha de mobilidade, qualquer tipo de conexão. A gente coloca tudo na placa on-board. Tá? Essas conexões, por mais bem feitas que sejam, elas sempre têm algum tipo de perda, aquecimento, uma coisa ou outra, que acaba interferindo na vida útil da bateria. Então, ele consome mais, e se ele consome mais, eu tenho que pôr uma bateria mais potente. Se ele tem que ter uma bateria mais potente, ele tem que ser maior. Né? E aí começa a ter os problemas de peso, os problemas de ergonomia, tudo isso. Então, esse Shift Plus garante a nós que nós tenhamos uma bateria com uma potência relativamente média, não precisa ser uma potência extremamente alta, e que me dá uma autonomia de 14 horas de funcionamento ou 50 mil leituras. Tá? Esse equipamento ele tem basicamente uma placa única aqui dentro, não tem nenhum tipo de ajuste. Então, a durabilidade em termos de queda, em termos de manutenção, também é muito favorável nesse aspecto, porque a tendência a dar problemas de manutenção é muito menor nesse quesito. Tá? A base de comunicação permite que você conecte até 7 leitores por base no Bluetooth. Então, você pode estar trabalhando num projeto com 7 coletores e uma base dessa, ele vai fazer o recebimento de todos os coletores daquela área e endereçados para ele. Um Access Point Bluetooth, que é esse outro modelo. Então, você pode ter projetos, por exemplo, com um leitor e uma base que vão ficar em pontos diferentes da empresa, e aí você coloca uma base para cada leitor, porque eles estão distantes. Mas existem situações que os leitores vão ficar muito próximos, como se fosse uma linha de produção. Então, não faz sentido comprar 7 bases. Então, é melhor comprar 7 coletores, um access point para fazer a comunicação deles, e o recarregador de 4 posições para colocar bateria. E aí você pode ter baterias auxiliares. À medida em que vai terminando a bateria, você faz a substituição como se fosse um rádio. Uma coisa bem prática e menos custosa do que ficar comprando kits para colocar nesse tipo de projeto. Tá? Total Freedom 2, que ele suporta aplicações internas dentro dele. Então, customização, criptografia, vocês podem desenvolver softwares que façam isso. E, ao contrário de ficar depositados no computador, esse software de criptografia pode ser armazenado diretamente no leitor. A vantagem disso é que, se você tiver um software customizado para um cliente específico, você pode criar o seu algoritmo, criar a sua aplicação, né? Qualquer coisa que vocês achem interessante, vamos falar assim, um dígito verificador de um código de barras específico do cliente que ninguém pode ter. Você pode fazer esse cálculo de dígito verificador, né? E esse software geralmente seria gravado no próprio computador. A hora que ele recebe o dado do leitor, ele vai pegar esse dado e transmitir para o computador. Tem um middleware ali, tem um softwarezinho rodando. Esse software pode ser gravado aqui, e aí você fica com um equipamento customizado para aquela aplicação específica e você pode ligar em qualquer computador. Tá? IP41, o IP41 que faz a vedação do equipamento contra infiltração de água e poeira. Tá? E também temos nessa linha de produtos a versão HC, que é o Healthcare. Ele tem um gabinete especial para suportar a desinfecção hospitalar através de componentes químicos, produtos químicos. Né? Se você fizer esse mesmo processo no equipamento desse, que não é Healthcare, com desinfecção hospitalar, essas borrachas podem endurecer, o gabinete mancha, então não é um produto próprio para isso, embora ele tenha vedação. Na linha Healthcare, ele tem um gabinete preparado para essa aplicação, e mesmo nessas situações severas, que é a desinfecção por produtos químicos, ele não vai sofrer qualquer tipo de dano, ele está pronto para isso. Aqui algumas aplicações, MTicket, que é o bilhete de embarque, cupons proporcionais, se você manda um código para o seu cliente, ele recebe o código, vai até a loja e faz a leitura na tela do celular para ver o que é o desconto, o brinde, algo assim. Tá? E a mais importante, eu acho que a mais esperada, inclusive, é a rastreabilidade de medicamentos. Vocês devem ter ouvido falar muito disso por aí. É uma coisa real, tem uma lei que vai estar exigindo isso dos fabricantes de medicamentos e de toda a rede de farmácias, que é a impressão de um código de barras nos remédios controlados, nos remédios controlados. Esse código é um data matrix com
todas as informações do fabricante, lote, de fabricação, enfim, endereço, tudo que é pertinente ao equipamento, ao remédio vai ser salvo nesse código de barras, e esse código de barras vai ser transmitido para um site da Anvisa, e dali em diante começa o tracking desse equipamento da fabricação, desse medicamento da fabricação até a venda efetiva, né? O benefício desse processo todo é que você coíbe a falsificação, que é o grande problema que a gente tem, né, de falsificação de remédios, e também, num segundo plano, tem a parte de roubo e outros problemas maiores. Tá? Então, se tiver alguma coisa na venda da farmácia, vamos supor, se vem um medicamento que não existe tracking, a farmácia não consegue nem vender isso. Então, considerem que, a partir do momento que essa lei efetivamente vem em funcionamento, nós teríamos até o final de 2011 para fazer isso, mas não vai dar, já foi prorrogado um pouco mais. Mas, a partir do momento que isso for acontecer, toda a farmácia, pelo menos, tem que ter um equipamento AIA Image para fazer a leitura. Os leitores a laser não funcionam, não leem. Então, tem que ter uma nova tecnologia para fazer esse tipo de equipamento. Nós não somos pioneiros nesse processo, isso já acontece na Europa, né, e um case muito famoso para nós é o mesmo processo que foi implementado na Turquia. Nós temos o case disso no nosso site, em que eles implementaram a rastreabilidade de medicamentos, e foi um processo muito curto para fazer isso funcionar. No nosso caso, na nossa parcela, a parcela Honeywell, para esse projeto foram de 40 mil leitores, e a gente teve que assinar contratos para fornecimento para fazer com que todo o processo funcionasse bem. Então, acho que assim, é questão de tempo, e a gente vai ter novidades sobre esse projeto aí logo muito em breve. Para a mobilidade em varejo, a gente tem dois equipamentos que nós estamos trabalhando bastante, que é o Dolphin 6100 e o Dolphin 6500, para assistência em papafila, eliminação de fila, venda assistida. Eu tenho um case para falar sobre isso no final da palestra. Auditoria de venda, consulta de preço na gôndola, inventário, recebimento de mercadorias e a parte de farmácia, porque ele já tem um leitor 2D integrado. Então, ele lê os códigos 1D e também lê os códigos 2D. Tá? Para esses equipamentos, nós temos 802.11bg, que é o Wi-Fi, Bluetooth na configuração default, o sistema operacional Windows CE e a tecnologia Adaptos, que faz a leitura dos códigos bidimensionais. Tá? E em breve a gente vai ter o Pistol Grip, porque esse leitor ele vai funcionar muito bem aqui na retaguarda, na loja, né, fazendo todas essas operações, e eventualmente, quando ele vai para o recebimento, lá você vai ter um índice de leitura muito grande. Né? Vai ter um índice de leitura muito grande. E o processo lanterna, ele pode cansar. Oi. Hã? Não, nós não temos. Nós seguimos o padrão da própria tecnologia Bluetooth, que estabelece 10 metros de alcance. Tá? Existem dois padrões de Bluetooth, de 10 e de 100 metros. Nós optamos por 10 porque é o aceitável dentro de uma operação para leitor que não tem display, que não tem uma forma de você consultar qual foi a última operação que você fez. Então, distanciar isso muito do seu foco, do seu ponto de verificação, não faria muito sentido para nós. E também encareceria muito o produto. Então, nós elegemos 10 metros como default, mas isso não quer dizer que seja 10 metros. 10 metros é o mínimo de uma área aberta. Ele pode ser maior em função da área que você tem de operação. Isso aí é Wi-Fi. É esse daqui. Aí para leitor de código de barras, partindo para a parte sem fio, o nosso o coletor de entrada vai ser o Dolphin 6100. Aí você tem o terminal só com o rádio Bluetooth e o Wi-Fi para fazer. O Bluetooth para fazer a comunicação com a impressora portátil, no caso de uma verificação de preço em gôndola, né? Então você pode andar com uma impressora portátil da Zebra ou outro fabricante que seja homologado e já fazer esse trabalho, e o Wi-Fi para fazer a comunicação com o servidor. Ok? Nada. Ok? Bom, aqui são esses equipamentos na área interna, e aí, quando chega no estoque, você tem um problema de movimentação. Como vai ter um índice muito grande de leitura manual, fazer esse processo no formato lanterna, que é esse formato que a gente chama, pode ocasionar um cansaço muito intenso do usuário. Para isso tem esse acessório que ele
ele faz com que o próprio leitor que você usava aqui na loja, ele vire uma pistola. E aí fica muito mais confortável para o usuário fazer esse procedimento de leitura de código de barras. Okay? Caso de estudo, né? A gente fala muito dos casos de coletor de dados, mas eu acho que o estudo de caso é muito importante nesse aspecto, porque a gente consegue figurar o que realmente a gente oferece. Nesse caso aqui foi um cliente chamado Balarote, em Curitiba. A revenda foi a TI Automação que fez todo o projeto lá com eles, a gente deu todo o suporte necessário para eles. Eles são uma empresa de materiais de construção, e o objetivo nesse caso foi a venda assistida aos clientes. Então, cada vendedor tem um coletor 6500, e ele fica circulando pela loja a hora que ele identifica um cliente, ou ele vai acompanhar um cliente específico, porque material de construção tem muito isso. Você já vai com o coletor, e à medida em que o cliente vai escolhendo o material que ele deseja, ele só vai selecionando e já vai vendo se tem estoque. Se tem estoque, ele já reserva isso e faz todo o processo de pré-venda através do próprio coletor. Tá? Elimina aqueles quiosques, e o principal, né, que a gente sempre vê, e eu já passei por isso como cliente também, é que, imagina assim, você foi para uma loja de materiais de construção, escolheu uma porta que você demorou horas para escolher, e selecionou ela, quando você foi no checkout, não tinha mais a porta, só com prazo de entrega a ver navios. Então, ou às vezes é porta fora de linha, não tem o produto, então cria aquela frustração do cliente, porque ele tem que voltar lá e começar todo um processo de novo. Com um produto desse, já pode checar na hora ali, se tem ou não esse tipo de produto, e se dá a opção para o cliente fazer uma outra escolha, porque naquele momento ele não vai ter o produto disponível. Fica muito mais eficiente, e o processo da fábrica também, a satisfação do cliente, também aumenta bastante. O produto foi o Dolphin 6500, foram uns 500 coletores nesse projeto, e o diferencial é isso que a gente falou. Além de reduzir o tempo de atendimento no cliente, tem o benefício principal, né, que é dar conforto, dar satisfação, fazer com que o cliente volte à sua loja, porque foi bem atendido. Então, eles têm tido um resultado muito interessante, muito favorável, e a gente está muito feliz com esse projeto que foi apresentado e fechado por essa revenda aí, a TI Automação. Ok? Bom, gente, isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou lá com o stand, todos os produtos, uma boa parte dos produtos que eu mostrei aqui estão lá demonstrando. E se vocês tiverem um tempinho para mim mostrar o Voyager 1200G, sobre aquelas especificações de contagem de impressão, tudo, eu vou estar lá à disposição de vocês. Ok? Obrigado, viu?